Marcos capítulo 5 diz assim: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos, e saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar, e andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou para um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saíssem do seu território. E entrando Jesus no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhes fizera, e todos se maravilharam. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos e amigos, nós amamos a palavra de Deus. Toda ela é inspirada. Toda ela foi por Deus inspirada para nos alimentar espiritualmente. Jesus, certa vez, ao ser interrogado pelos líderes religiosos de sua época, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, mas Jesus disse: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E Davi dizia aí, um dos seus salmos, dizendo: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus. Nós gostaríamos de meditar nesta noite, com a ajuda do Espírito de Deus, nesta passagem bíblica neotestamentária, aonde nós conhecemos a existência de espíritos demoníacos, que ao se apoderarem de corpos, tanto de homens e mulheres, faz com que estas pessoas não tenham mais vida própria, mas se tornem completamente escravizadas. É o que nós temos acabado de ler com vocês. Mas eu quero chamar a atenção somente para o final desta narrativa. Os dois últimos versículos da qual nós temos lido. O versículo 19 e o versículo de número 18, que diz assim: e entrando Jesus no barco, rogou-lhe
ou pediu-lhe o homem que tinha sido endemoniado, que o deixasse ir com eles. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa e para os teus familiares e conhecidos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém? Era coisa mais natural. Todos aqueles cuja vida Jesus tocou, transformou, curou, alimentou, desejar estar com Ele, viver com Ele. Mas nós aprendemos nesta noite que após a salvação de nossa alma, a mudança, a transformação real de Deus em nossa vida, nós temos uma obrigação moral e espiritual de anunciar as grandes maravilhas que Deus fez em nossa vida. Eu já começo aqui a advertir que aqueles que tiveram com Deus um encontro real, tiveram as suas vidas mudadas, transformadas, 1 milhão de vezes para melhor, mas não anunciam essas coisas, alguma coisa está muito errada. Pois geralmente quando se adquire algo valioso, precioso, sempre estamos vendo aqui no noticiário, nos programas de sensacionalismo, pessoas que adquiriram fama, riqueza, ganharam concurso, até alguns que foram premiados, né, com grandes prêmios em dinheiro. Essas pessoas têm os seus nomes destacados, e é anunciado, é contado a suas histórias. Mas nada disso se compara com o maior dos milagres que Deus tem operado neste mundo, que é a conversão, que é a transformação de homens e mulheres, como foi o deste homem, o nome a Bíblia não cita, mas meditemos um pouco. O capítulo 5 inicia dizendo que Jesus, depois de passar o dia ensinando, anunciando, pregando a sua palavra, ele ordena aos seus discípulos que preparem um barco para atravessar o lago aonde eles estavam. E eles assim o fazem. Jesus entra no barco e eles remam para o outro lado do mar, para a região dos Gadarenos, a cidade de Gadara. E segundo a Escritura Sagrada diz que quando o barco chega ao outro lado, na praia, acontece algo inusitado. É que naquele local, naquela região desértica, havia um homem que há muitos anos perambulava por aquele lugar. Diz que esse homem estava com um problema psicológico tão grande que muitas vezes ele se tornava tão violento que era preciso que ele fosse amarrado com correntes e cadeias. Mas a força descomunal daquele homem era tão grande que ele quebrava as cadeias e as correntes. Consequentemente, ninguém passava por aquele lugar, ou tinha coragem de ir para aquele local. Mas veja uma coisa, nada acontece por acaso. Não existe acaso nas coisas de Deus. Não há coincidência. Mas, quando Jesus chega, que desce do barco, diz que aquele homem, totalmente possesso por demônios, ele corre ao encontro de Jesus. Se fosse qualquer homem normal, comum, certamente teria corrido, teria fugido, pelo aspecto que aquele homem tinha, pois não tomava banho, não se asseava, certamente não penteava cabelo, era completamente um bicho em forma de homem. Mas aquele ser, ele corre, e o interessante e maravilhoso é que ele chega diante de Jesus e se prostra. Porque olhe, meus amados irmãos e amigos, o diabo pode fazer o que quiser, pode colocar até essa nação de joelho, pode dominá-la, escravizá-la, torná-la uma nação de alcoólatra, de viciado, de drogado, de prostituta, de bandido.
mas diante de Jesus é ele que tem que se dobrar. É ele que cai por terra. E ele fez isso. Diante da presença onipotente que havia de Jesus, ele cai por terra, se ajoelha e adora Jesus. Os judeus não acreditavam, não criam que Jesus era o Filho de Deus. Os seus próprios discípulos tinham dificuldade de aceitar que ele era o Filho de Deus, unigênito. Mas aqueles demônios no corpo daquele homem, quando chegam diante de Jesus, eles clamam com grande voz, dizendo: Filho de Deus, que nós temos contigo. E eles suplicam a Jesus que não os mande de volta para o inferno de onde eles vieram, mas eles não querem voltar para lá, porque eles sabem que lá é terrível, é lugar de tormento e de sofrimento. Nem eles mesmos querem voltar para lá. Jesus, para nos ensinar a condição decaída que pode chegar um homem e uma mulher, ele pergunta qual era o nome daquele homem, e os demônios respondem: nós somos uma legião. Segundo o costume da época, uma legião geralmente era composta por 2.000 soldados romanos. Você imagine só um demônio, o que é que faz na vida de um homem, quanto mais 2.000. Mas Jesus, depois que eles dizem que são uma legião, Jesus não perde tempo, não entrevista, não brinca com eles, como alguns aí pretensos pastores e profetas gostam de fazer. Mas Jesus simplesmente mandou que eles saíssem, que eles desabitassem o corpo daquele homem, porque o homem e a mulher não foi feito para ser templo de demônios, cavalo de Satanás, foram feitos para ser templo e morada do Espírito de Deus. E aqueles demônios chegam a pedir a Jesus que não os mandasse para o abismo, mas que permitissem que eles entrassem ou possuíssem uma manada de porcos que estava lá sendo apacentados. Os judeus, por sua cultura e tradição, jamais poderiam comer carne de porco. Mas aquele local onde Jesus estava, a região de Gadara, não eram os judeus que lá habitavam, eram outros povos. Mas Jesus veio para todos, veio salvar todos, judeus e gentios, não importa a nacionalidade. Ele veio salvar todos. Ele quer salvar todos. Ele deseja salvar todos. Então aquele demônio disse: permita-nos que nós entremos naqueles porcos. Jesus permitiu. E diz que quando eles entram nos porcos, os porcos endoidam e se precipitam no abismo que havia lá e caem no mar e morrem. E as pessoas que cuidavam dos porcos, que viram aquilo acontecer, ficaram com tanto medo, não mais do gadareno, e correm para a sua cidade e contam aonde vão passando o que acontecera, tanto com os porcos, com o homem que antes era endemoniado, pois eles viram que quando os demônios saíram, aquele homem tornou a ser normal. Já não era mais um homem violento, um homem que as pessoas não suportavam a sua presença, mas estava ali tranquilo, calmo, salvo. Aleluia. E não podemos nem imaginar, só quem foi um dia salvo e liberto pelo poder regenerador, poderoso do sangue de Jesus, é que sabe o que é esta alegria. E eles contam o que aconteceram aos porcos e ao homem que era endemoniado. E eles vêm, e muitos vêm com eles. E eles mesmos com seus olhos confirmam o que havia acontecido. Agora pasme, meus amigos e irmãos, e você que me ouve. Aqueles homens estão contemplando um milagre jamais visto na terra. Porque infelizmente, ainda hoje nós temos hospícios,
lugares em que pessoas que adoecem da mente, cuja medicina não consegue curar, morrem lá. Passam a viver a sua vida na dependência de medicamento. Infelizmente, se tornam como zumbis, não têm vida própria, precisa ser medicado de horas em hora. Mas aqui está um homem que durante muitos anos vivia exatamente assim. Mas agora, diante de Jesus, liberto, salvo, ele está em paz. E aqueles homens que vieram, que contemplaram aquilo que aconteceu, fazem uma coisa que é difícil para nós entender e compreender. Ou seja, em vez de também aceitarem aquele homem como Senhor, como seu Salvador, eles pedem exatamente o contrário, que ele se retire, que ele vá embora, porque ele estava dando prejuízo. Ele deu prejuízo aos comerciantes dos porcos. Não é o que se faz hoje? Quantas pessoas dizem, eu quero ser salvo, eu quero servir a Deus,